Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de número 8 desse curso de português. Inicialmente, esse curso de português ele teria 10 aulas, né? Só que aí a gente, assim, por uma questão até de melhor entendimento, de aprofundamento dos assuntos, a gente vai estender um pouquinho mais. Então a gente deve ter aí umas de 12 a 14 aulas nesse curso. Mas depois a gente vai conversando e eu vou explicando como vai ser. Por quê? Hoje nós vamos ter a segunda parte sobre verbos. Só que a segunda parte não conclui o assunto verbos, e a gente ainda vai ter uma terceira parte no sábado que vem, né? Inicialmente a gente trabalhou naquela primeira parte com verbos, das definições, o que é verbo, né? Como é que ele se flexiona, quais são os tipos de flexões, os modos. E hoje a gente vai entrar em algumas definições deles, principalmente nos tempos verbais e nas classificações que eles têm, tá? Então, hoje é o que a gente vai fazer, ver os tempos verbais e as classificações dos verbos. E aí, na nossa terceira aula, a gente vai falar de vozes verbais, que é muito importante também, né? A gente vai falar das vozes e a gente vai detalhar um pouquinho mais algumas situações relativas a verbo, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá então. Começando pelos tempos. Deixa eu lembrar para vocês. Nos verbos a gente tem 3 modos, né? Vocês lembram quais são os modos verbais? Indicativo, subjuntivo e afirmativo. Exatamente. E cada modo ele vai indicar a maneira como os verbos vão se definir. Então, o modo indicativo é o modo que vai exprimir certezas, vai exprimir fatos. O modo subjuntivo é o modo das possibilidades, das dúvidas, dos desejos. E o modo imperativo é o modo das ordens, né? Ordens ou pedidos. Então, assim, quando a gente lê uma frase, a gente entendendo o contexto daquela frase, fica muito simples da gente conseguir entender em que tempo verbal ela está flexionada. É claro que se você conhece a desinência, lembra na última aula nós falamos de desinência? Se você conhece a desinência do verbo, e uma das aulas que a gente vai fazer é justamente para identificar as desinências. Porque quando você conhece a desinência, fica muito fácil. Você bate o olho ali no final, você fala, mais que perfeito. Ou então você bate o olho, futuro do presente. É imperfeito do subjuntivo. É muito fácil quando você conhece as desinências. Mas se você não conhece, você tem que identificar pelo contexto em que ela aparece. Tá bom? Então, para isso, é muito importante a gente entender o que cada tempo quer dizer. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas escrevendo com tempos verbais errados, que se ela parasse para ler o que ela escreveu, ela veria que tem problema. Né? Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo qual é? Lê o que você acabou de escrever. Se você lê o que você acabou de escrever, provavelmente você não vai errar. Né? Claro, se você não tiver conhecimento nenhum de gramática, você erra. Mas se você tem um mínimo de conhecimento, você vai falar, tem alguma coisa errada aqui. Bom, então vamos lá para a gente falar sobre os primeiros tempos verbais, começando pelo presente. Presente é o mais simples de todos, né? A ação está ocorrendo no momento em que você fala. Eu falo muito. Eu gosto de chocolate. Eu viajo hoje. Maria sai de casa. Pedro trabalha na escola. Percebam, eu estou falando de ações que ocorrem no momento da fala. Isso é o presente. Ok? Agora, o segundo tempo verbal, geralmente, quando assim, quais são os tempos verbais? As pessoas falam assim, presente, passado e futuro, ou presente, pretérito e futuro. Só que no modo indicativo, a gente não tem um pretérito só, a gente tem 3 pretéritos. E cada um desses pretéritos vai indicar alguma coisa. Então a gente precisa entender o que cada um indica, que aí vai ficar muito mais simples. Olha o primeiro pretérito, o pretérito perfeito. A ação ocorreu no momento anterior ao da fala
e foi finalizada. Por exemplo, eu caí da escada. Aconteceu agora? Não, aconteceu antes de eu falar. Eu caí e lá acabou mesmo. Caí, acabou, a ação foi finalizada, né? Maria saiu de casa. Foi agora? Não, foi antes de eu falar. É pretérito. E aí ela saiu e finalizou a ação. É uma ação que começa e termina no momento anterior ao que se fala. Pretérito perfeito. Ok? Alguma dúvida aí em relação ao pretérito perfeito? Porque assim, eu vou ter que ir perguntando passo a passo, porque se perder alguma coisa, complica, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Presente pretérito perfeito, tá ok? Sim. Ok. Que é o Então, basiquinho. isso é o simples. Né? Agora vamos dar uma complicadinha no pretérito. A gente tem um pretérito imperfeito. Ele também aconteceu anterior ao momento que eu estou falando. Só que o que acontece? Ao invés da ação iniciada e completada, essa ação que acontecia lá atrás, ela foi interrompida. Olha a diferença. Eu falei muito, aconteceu lá atrás. Agora olha a diferença. Eu falava muito. Pensa nisso. Eu falava. Era como se você estivesse falando lá no passado e alguém te interrompeu. Eu falava, né? Ou ainda o pretérito imperfeito tem a noção de alguma coisa que ocorria com frequência no passado. Mariana ia para a escola todos os dias. Percebe? É algo que ocorria com frequência. Então, essa é a função do pretérito imperfeito. São ações no passado, todas as ações são no passado, só que diferente do pretérito perfeito, o pretérito imperfeito indica uma ação que aconteceu e acabou, resolveu lá. O imperfeito não, ele pode indicar uma ação que acontecia no passado e foi interrompida. Assim como ele pode indicar uma ação que ocorria com frequência. Ok? Ficou claro aí, gente, o imperfeito? Alô? Sim. Então, estou seguindo. Hein? Pode Sim. ir. Pode seguir, professor. Estamos aqui atentas. Ótimo. E aí a gente vai para o terceiro pretérito, que é o pretérito mais que perfeito. O mais que perfeito é um pretérito que indica uma ação que ocorreu no passado, mas anterior a uma outra também no passado. Um exemplo. Eu almocei. Está no passado, não está? Sim. Está em que tempo? Pretérito perfeito. Eu almocei. Acabou. Isso, muito bem. Agora, olha só. E se eu quiser indicar uma ação que aconteceu antes de eu ter almoçado? Vocês concordam comigo que seria o passado do passado? Sim. Então, por exemplo, se eu quiser falar que antes de eu almoçar, por exemplo, Lavei as mãos. Eu tinha lavado as mãos. Como é que a gente construiria isso? Não pensem no verbo, não, tá? Esqueçam o pretérito imperfeito. Mas fala para mim, monta aí uma frase dizendo exatamente isso. Não se preocupe em botar no pretérito perfeito, não. Usa a maneira que você usaria para falar. Eu lavei as mãos antes de almoçar. Usa o já. Eu já tinha lavado as mãos antes de almoçar. Perfeito. Eu já tinha lavado as mãos antes de almoçar. Não, ou melhor, não vamos botar o antes de almoçar, não, Carla, porque antes de almoçar pode ser agora. Vamos botar aí almoçar no pretérito? Quando eu almocei. Quando essa parte aqui pega para mim. Mas foi isso que você ia falar mesmo. Quando eu almocei. Já tinha almoçado. Eu
Eu já tinha lavado as mãos. Isso aí. Quando eu almocei, eu já tinha lavado as mãos. Percebam, almocei é passado. Pretérito perfeito. Só que antes de eu almoçar, eu já tinha lavado as mãos. Passado do passado. O pretérito mais que perfeito é isso. Você pega o passado do passado, e em vez de já tinha lavado as mãos, você vai falar assim: quando eu almocei, eu já lavara as mãos. Nossa, mas que coisa feia. Já lavara. Sim, porque é um tempo verbal que caiu em desuso. Mas é isso que ele quer indicar, o passado do passado. Entendeu? Então, olha o que a gente está falando. Quando eu almocei, eu já lavar as mãos. Né? Ou seja, é o passado do passado. O mais que perfeito, ele é muito fácil de ser identificado, porque a desinência dele soa diferente. Eu falara, eu comera, eu partira. A gente não costuma usar o mais que perfeito no dia a dia, né? Então, mas o sentido dele é esse. É o passado do passado. Quer ver um outro exemplo? Quando eu cheguei na rodoviária, o ônibus já saíra. O que eu estou querendo dizer? Expliquem aí nas palavras de vocês. Que tu chegou atrasado para o teu ônibus. Quando eu cheguei lá no rodoviário, o que tinha acontecido? Ele já tinha saído. Ele já tinha saído. Esse é o mesmo sentido. Saíra é a mesma coisa que tinha saído. Sabe o que eu tinha saído? É o pretérito perfeito composto. Né? Só que a gente não vai entrar nos tempos compostos agora. Mas é justamente esse sentido. É o passado do passado. Alexandre, isso Sim. é cobrado em provas. Sim. Joia. É cobrado em prova. Por isso que a gente estuda. Uhum. Né? É o português formal. É o português formal. Se a gente está escrevendo por exemplo, um relatório, não vou nem falar em relação à prova. Se você está no seu trabalho e pedem para você escrever um relatório, o correto é você utilizar esses tempos verbais, quando for o caso, né? Porque esse é o português formal, é o português que a gente usa em aspectos formais. Agora, no dia a dia, que a gente está conversando com as pessoas, ou em situações mais informais, a gente não vai usar o mais que perfeito. É muito raro. Se alguém usa o mais que perfeito, a pessoa já olha estranho. Epa, o que é isso? Porque ele é um tempo que a gente não está acostumado. Mas a gente tem que saber ele, porque numa situação formal, nós precisamos sinalizar isso. Ok? Prosseguimos? Sim. Então vamos falar dos tempos do futuro agora. Porque o pessoal é futuro, só que existem dois tempos de futuro. Existe o futuro do presente, que é uma ação que está ocorrendo no momento posterior ao da fala. Né? Aqui é um exemplo. Eu falarei no evento. Eu chegarei mais tarde. Eu estou aqui agora, no presente, e isso que eu estou falando vai acontecer posterior. Tá? Outro exemplo. As crianças comerão mais tarde. Percebam que tudo eu estou falando no momento posterior ao da fala. É o futuro simples. É o momento posterior ao da fala. Agora eu tenho o futuro do pretérito. Olha que coisa louca. Futuro é o que vem à frente, pretérito que vem atrás. Como assim o futuro do pretérito? O futuro do pretérito ele tem uma explicação muito simples. Ele é o futuro do passado. Como assim o futuro do passado? Pensa numa ação que ocorre no momento posterior, ou seja, no futuro de algo que ocorreu no passado. Aqui tem até um exemplo. Aqui, ó. Imagina que um evento foi cancelado. O evento foi cancelado. Em que tempo verbal isso está? Cancelado? Não, cancelado não é o tempo verbal. O evento foi cancelado. Não, falei falaria, estou falando. O evento foi cancelado. Não olha para a tela, só ouve aqui. O evento foi cancelado. Em que tempo verbal que está isso? Pretérito. Pretérito. Qual pretérito? Foi pretérito perfeito. Perfeito. Foi.
Ou seja, o evento era lá atrás, cancelaram. Começou e terminou. O evento foi cancelado. Sou pretérito perfeito. Agora, imagina o seguinte. Nesse evento que foi cancelado lá no passado, eu ia fazer alguma coisa depois dele. Por exemplo, eu dançaria no evento. Eu ia dançar nesse evento. Então, eu posso falar assim, eu dançaria no evento, mas ele foi cancelado. Vocês estão entendendo? O evento está no passado, mas essa ação que eu iria fazer era o futuro desse tempo passado. Por isso que a gente fala que é o futuro do passado. É um tempo que lembra muito um condicional. Eu falaria, eu chegaria. Quer ver outro exemplo? Vou começar pela mesma situação. Maria caiu da escada. Está em que tempo verbal isso? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Passado perfeito, ok. Aí eu falo assim, olha só, Maria caiu da escada, deixa eu ver uma situação incrível, né? Porque para ter alguma relação, para não misturar alho com bugalho. Eu iria na festa, mas Maria caiu da escada. Ou seja, a festa iria acontecer após a queda de Maria, mas pelo fato dela ter caído da escada, eu não fui. Né? Então, percebam, o fato de eu ir à festa era posterior à queda. Mas está lá no passado ainda. Maria caiu da escada no passado. Mas esse fato dela cair impediu que eu fosse à festa. Né? Eu iria à festa, ou seja, depois da queda de Maria, mas ela caiu da escada. Então, aqui a gente tem o futuro do passado. Se o pretérito imperfeito era o passado do passado, o futuro do pretérito é o futuro do passado. Ficou claro aí para vocês? Alexandre, para mim fica, se você concordar comigo no que eu vou dizer agora. Para usar o pretérito, o futuro do pretérito, eu vou estar sempre tendo uma condição. Exatamente. Pronto, então... Uma condição ou uma comparação para indicar que alguma coisa ocorreu no passado aquilo. Pronto, condição e comparação. Exatamente. Ok? Agora sim. Então, vamos seguir agora. A gente viu os tempos do modo indicativo, vamos ver os tempos do modo subjuntivo e imperativo, que são pouquinhos, né? A gente tem 3 tempos do modo subjuntivo e 1 tempo no modo imperativo. No subjuntivo, lembrem sempre que o subjuntivo é o modo da dúvida, né? Da suposição, do desejo, né? Então, a gente tem o primeiro, que é o presente. Expressa a suposição de que a ação ocorra. O subjuntivo ele tem uma característica que ajuda muito a gente a descobrir. São as partículas que acompanham o verbo. O presente é sempre acompanhado pela partícula que expressa a suposição de que a ação ocorra. Olha aqui um exemplo. Tomara que eu fale bem na apresentação. Espero que você chegue bem. Desejo que nós tenhamos sorte. Vocês estão percebendo? Sempre vai aparecer o que acompanhando o verbo. E sempre vai estar expressando uma suposição ou um desejo. Então, é muito fácil identificar o subjuntivo. E o subjuntivo, na desinência, ele tem uma característica muito interessante. Do jeito que ele começa, ele vai até o fim, ele não muda. Então, por exemplo, que eu chegue, que tu chegues, que ele chegue. Que nós cheguemos, que vós chegueis, que eles cheguem. Se você começou com o E ali, ele vai com E até o final. Falar, que eu fale, ou melhor, correr, que eu corra, que tu corras, que ele corra, que nós corramos, que vós corrais, que eles corram. Né? Corramos, não é corremos, não, não, é corramos, porque começa com que eu corra, então vai com A até o final.
Ficou claro aí? Ficou. Então, vamos para o imperfeito agora. A exemplo do presente, o imperfeito também vai indicar uma suposição, né? Agora, ele vai indicar a suposição de como seria se aquela ação ocorresse. Se é a partícula que vai acompanhar. Olha aqui o exemplo. Se eu falasse bem, faria apresentação. Se eu chegasse cedo, teria ido à festa. Se chovesse chocolate, todo mundo ia ser diabético. Vocês estão vendo as situações? É uma suposição de como seria se aquela ação ocorresse. E sempre vai ter a partícula C acompanhando. É a mais fácil de todas. É a que vai ter sempre 2 S's. Partisse, cantasse, pulasse, gostasse, chegasse. Tá? O imperfeito é muito fácil de ser identificado. E aí a gente tem o futuro, que ele expressa também uma suposição ou um desejo de quando a ação vai ocorrer. Quando? E sempre vai estar acompanhado pela partícula quando. Então, quando eu falar, todos se surpreenderão. Quando nós chegarmos, vamos arrumar a casa. Quando os preços baixarem, as pessoas conseguirão comprar mais. Perceberam? Sempre vai ter o acompanhamento das partículas. O presente acompanhando o que, o pretérito imperfeito acompanhando o se e o futuro acompanhando o quando. Ficou claro aí, gente? Fica, tá claro. A coisa fica com. A gente vê se realmente entendeu na hora que está fazendo as atividades. E eu já vou deixar umas atividades para vocês essa semana, tá? Para vocês tentarem dar uma treinadinha aí antes da próxima aula. E aí o terceiro modo verbal é o imperativo. Na minha opinião, é o mais simples de todos, que ele vai sempre expressar uma ordem, uma proibição, um conselho, um pedido, né? Então, aqui um exemplo. Fale apenas quando necessário. Cala-te. Ajuda os mais pobres. Perceberam? Todas essas são questões do modo imperativo. O imperativo é o tempo que expressa ordem, pedido, proibição, conselho, tá? E ele tem uma flexão diferenciada, mas isso de flexão a gente não vai se preocupar agora. O que a gente tem que entender agora é o que significa cada tempo verbal. Sabendo o que significa cada tempo verbal, a flexão é o de menos. É igual quando a gente está aprendendo matemática. Saber fazer a conta é o de menos. O que interessa é você saber para que se faz cada conta. A mesma coisa é aqui. Saber conjugar o verbo é o de menos. Isso a gente aprende, a gente relembra, aprende, memoriza. O que importa é saber o que significa cada tempo. Não adianta você saber conjugar e não saber onde usar. Tá bom? Então, seguimos. Aí nós temos, o pessoal fala assim, olha, nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. São só esses 3 tempos? Aí alguém me falou numa aula assim, não, mas tem as formas nominais. Formas nominais não são tempos verbais. Formas nominais são formas nominais, né? Formas pelo qual o verbo se apresenta. Então, o verbo apresenta formas nominais que expressam a ação de maneira impessoal e invariável. Formas nominais não variam, né? Formas nominais, elas vão expressar aquela ação de uma maneira totalmente impessoal. Por exemplo, cantando. Não existe flexão do cantando. Cantando no nós, todo mundo é cantando é cantando. Né? De maneira impessoal e invariável, não estando conjugada e, portanto, sem aplicação de modo e tempo verbal, nem de pessoa e número. Então, a gente tem 3 formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Às vezes eu vejo que em algumas situações eu falo, observa o verbo no infinitivo. E as pessoas ficam assim, ó. É porque eu acho que não sabe o que é infinitivo, né? Então é a hora agora. O que é o infinitivo? Infinitivo é a ação por si só. Cantar, chorar, rir, dirigir, ventar, pular, beber, sentar. É ação. É ação pura e simples. Isso é um infinitivo. Tá?
Verbo no infinitivo é ação pura e simples. Gerúndio é a ação em execução, cantando, bebendo, dirigindo, lendo, chegando, falando, comendo, tá? É ação em execução. E o particípio é a ação finalizada, cantado, bebido, dirigido, pulado, ventado, lido, impresso ou imprimido, são os verbos de duplo particípio, né? Aceso ou acendido, e por aí vai. Ficou claro aí o que são formas nominais? Tranquilo. Ótimo. Quando é que eu uso o particípio regular e o particípio irregular? Quando é que eu uso pago e pagado? Tá certo falar pagado? Na próxima aula a gente vai trabalhar com isso, tá? Quando que eu uso o regular e quando que eu uso o irregular. As duas formas existem. E cada uma tem um uso, tá? Cada uma é usada num momento diferente, tá bom? Agora vamos falar das classificações. Os verbos são classificados de acordo com o tipo de conjugação que tem. Então, assim, cada verbo ele vai ter uma classificação diferente, tá? Ele vai simplesmente se classificar de acordo com situações específicas, tá? Um mesmo verbo pode ter classificações diferentes, tá? Ele pode ser, por exemplo, regular e, ao mesmo tempo que ele é regular, ele pode ser impessoal, né? Ele pode ser abundante e irregular. Então, tem essas características, tá bom? Aí, vamos lá. Começando por verbos regulares. O que são verbos regulares? Verbos regulares são aqueles verbos comuns. São os verbos que têm uma conjugação padronizada, né? Não tem muitas alterações na forma como eles são conjugados. Você quer ver um exemplo? O verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vais amais, eles amam. Percebam que existe uma padronização. Não tem modificação, né? Grande modificação na estrutura de como esse verbo é conjugado. Esses são o que a gente chama dos verbos regulares. As mudanças só vão ocorrer lá na parte da desinência. As mudanças não ocorrem no radical, tá? Então, esses são os verbos regulares. Em contraposição a isso, nós temos os verbos irregulares, que são justamente os verbos que têm uma conjugação fora do padrão. Eles vão ter algumas modificações. Você quer ver um exemplo? O verbo perder. Alguém pode conjugar para mim o verbo perder no presente? Quem vai? Quem vai? Não vão, não? Pode ser você mesmo, Carla, porque o pessoal ou está dormindo ou está tímido. Eu perco, tu perdes, ele perde. Nós perdemos, nós Calma aí. perdemos. Foi Patrícia, né? Patrícia, volta aí lá do início. Eu perco. Olha aí o que acontece. Eu perco. O que isso quer dizer? Bom, o verbo não é perder com D? Por que esse C apareceu aí? Isso é uma característica de verbos irregulares. Esses verbos irregulares, eles vão ter justamente essa característica de mudar a sua forma, de apresentar o seu padrão. Quer ver outro verbo? Odiar. Alguém pode classificar, conjugar, por gentileza, o verbo odiar para mim? No presente, perdão, eu falei conjugar e não disse quando. No presente. Eu odeio. Eu odeio. Parou aí já. Eu odeio. Olha só, o verbo é odiar e a conjugação está eu odeio, né? Então, só por causa disso aí, a gente já tem mostrando a irregularidade desse verbo. Ok?
Ficou claro aí, gente? Sim. Ficou. É porque eu acho que, assim, para mim, eu ficava me prendendo muito no verbo ser, ir, porque esses mudam totalmente, né? São totalmente. Também são irregulares. Mas Mas para esse, ser irregular, ele não precisa ser todo diferente, não. Basta que ele tenha algumas conjugações fora do padrão, que ele já é um verbo irregular. Tá bom? joia. Pessoal, eu vou pedir para vocês 3 minutinhos, como se a gente tivesse um intervalo rápido, que eu preciso levar uma encomenda aqui embaixo para o Uber Flash, que é lá do nosso polo novo que está sendo inaugurado, e eles estão terminando lá de fazer a mudança, e eu preciso mandar a chave para eles. Então, 3 minutinhos, vou dar um intervalinho, ao tempo de vocês beberem uma água e a gente volta. Tá bom? Tá bom, tranquilo. Valmira, bom dia. Parabéns. Tudo de bom para você, que seja assim um lugar bem bacana para trabalhar. Obrigada. Tô rindo até agora. Que bom, que bom. Deixa eu ligo para você. Ah, tá bom, obrigada. Não, eu falei aqui, é uma colega minha aqui tá no bom. celular. Eu disse que no instante eu ligo para ela. Mas obrigado, né? Porque é uma etapa, né? Que a gente está aqui. Olha quanto tempo eu estou aqui, sempre batendo. Sim, então vamos fazer aqui. Porque eu cheguei aqui em 2022, você está com o Alexandre desde quando? Porque ele fala que é um tempão? Ele ainda não tinha nem abrido esse grupo. Eu fazia o curso de pedagogia com ele. Ah. Entendeu? Uhum. Tanto é que o polo dele era lá na Barra. Olha que ele já mudou, e agora está na calçada, está abrindo agora esse outro novo, então já estou com ele um bom tempo, né? Pá, caramba. Você fez o curso de pedagogia com ele? Fiz antes mesmo de ele abrir ter essas aulas online. Ah, legal. Apesar que eu tenho já graduação, né? Que eu tenho formação em História, há mais de 10 anos. Não, isso deu para perceber. Que você porque na época que saiu, justamente para o que tu quer, você foi a primeira ano assim, olha, tem para história. E tava aquela coisa direcionada assim, né? Ter do quinto ano. Sim. É. Aí eu fiz, né? Fiz até uma especialização com ele na Unicap. Unifecap. Que foi com essa especialização que eu concorri a esse cargo em Lauro. Porque eu tinha uma especialização parecida, né? Mas estava assim, afrodescendente, entendeu? Aí eu achei melhor fazer uma mais específica. Não, a educação, quanto mais a gente tiver, melhor é. Porque o mestrado é nessa área, mas só que eu só vou concluir em setembro. Então eu não vou ficar, né? Morrer na praia. Então eu achei melhor fazer. E tá pertinho também. Setembro, logo, logo tá aí. Mas aí já jogo para, como é que chama? Para subir, né, o salário, né? Aumentar o nível salarial. Pois é, vai ficar rica e milionária, olha. Rica não, né? Mas pelo menos essa preocupação de você já ter um emprego efetivo é outra visão, é outra, né? Uma tranquilidade. Tranquilo. E como, né? E assim vamos. Mas assim mesmo eu me inscrevi no curso que ele está abrindo, que ele abriu agora, né, para magistério. Magistério. Eu me inscrevi, porque eu passei nesse efetivo, tiver outro com salário melhor e que eu goste, estou aí fazendo, como teve do Ministério Público na área de pedagogia. Né? É o seu primeiro trabalho público? Não, eu sempre trabalhei na área pública. Eu estou aqui no Estado e na Prefeitura, como reda. Ah, tá. Mas aí reda é aquela coisa insegura. Apesar que o Estado eu estou como seletista, né? Fiz prova, tudo isso. Aí já é um pouco mais seguro, né? Aquilo de emergencial, que você está aqui, não tem mais vaga no acha, ele joga para escanteio. Uhum. Ai, que bom, eu fiquei feliz. E isso ajuda a gente assim, ficar mais motivada a estudar. Todo mundo tem seu tempo, na hora certa acontece. Sim. Tanto é que o Estado eu fiz o quê? 80% de acerto, disso eu estou dentro. Quando eu vi o corte, 82%.
Se eu tivesse feito para qualquer local do interior da Bahia, eu estava dentro. Mas eu só quero aqui capital e adjacência. Ô, Valmir, eu vou nessa mesma linha que você. É Salvador e as cidades em volta. Não demora nada, a Laura é ali. Pois é. E para você, assim, Lauro de Freitas foi uma maravilha, porque Lauro de Freitas é praticamente um bairro de Salvador. Para mim é. Ainda já trabalhei 2 anos ali. Trabalhei no CEOC e na Escola Miguel Arraes. Assim, eu moro num bairro que tem tem 2 linhas de ônibus para Lauro de Freitas. Uhum. Então, assim, para mim também seria ótimo. Mas eu fui descartada logo. Oh. Errei besteira na prova. Falei assim, gente, não é possível. Coisas assim tão na cara e eu marquei errado. Eu pensei também que eu nem ia ser classificada, viu? Nem dizer tipo para cada reserva, porque eu digo, meu Deus, uma prova dessa eu errei isso aqui. Mas porque eu pensei assim por causa da concorrência, né? Não foi nem a questão da pontuação. Mas aí eu fui, quando eu vi, tá lá meu nome bonitinho. E ainda, não vou dizer que eu fiz a redação péssima, né? Tanto é que eu consegui tirar 7,2, né? Apesar se eu tivesse entrado com recurso, minha nota ficaria até melhor. Mas eu achei que eu digo, não, estou satisfeita. Deixa aqui, estou quieta, estou dentro do número de vagas, então pronto. E ainda mais que eu ainda passei na DIAM para concorrência, né? Nem tirei uma vaga de ninguém do PPP. Não, aí é bacana mesmo. Eu fiquei muito, muito feliz, assim. Eu acredito que todo mundo aqui fica feliz quando alguém da gente consegue. Sim. E você viu que não foi só eu, né? Teve outras pessoas que também foram contempladas, né? É que você é mais conhecida aqui do grupo. Ah! Não, é porque assim, quando eu entrei, quando Ângela falou comigo que ela estava já fazendo as aulas do Ministério, não, foi Ministério Público com Alexandre, aí me perguntou assim, por que você não entra? Pronto. Aí eu entrei. Aí quando eu cheguei, você era a pessoa mais ativa dentro do grupo. Assim, sabia responder, sabia o assunto. Aí depois eu fui percebendo que você já tinha um tempo que assim de contato com a Alexandre. E em uma dessas aulas lá no início, Alexandre disse assim: Valmira já está comigo há muito tempo. Então, assim, você era a famosa do grupo, vamos dizer assim. Famosa porque você já está, você participa. Eu morro de vergonha, mas eu vou na minha cara de pau. Alexandre faz uma pergunta, aí todo mundo fica tímido, eu fico assim, gente, eu falo pelos cotovelos. Mas vamos, né? Mas é o seguinte, gata. Eu também tenho um tempo aqui, menos que Valmira, né? Cristina que está falando. Mas eu mesmo aprendo só ouvindo. Eu só consigo assimilar ouvindo. Às vezes eu não interfiro por isso. E eu precisava ter, tipo assim, um foco, né? Porque a gente, quando não tem aquele acompanhamento, a gente acaba ficando disperso. Então, eu acho, por isso que é uma das coisas que eu sempre estou no curso de Alexandre. Eu acho ele muito bom. Ele sabe falar com tranquilidade, com mais objetividade. As coisas que às vezes a gente lendo acha tão difícil, ele falando é uma coisa simples. Pois é, essa coisa de você estar participando, que tem a disciplina daquele... Você não marcar outro compromisso naqueles dias, naquele momento. Uhum. Porque a gente vai inventando outra coisa. Quando fez, na véspera da prova e não estudou o que deveria ter estudado. E Valmira ainda é a sortuda, viu, dos sorteios, viu? Verdade. O problema é que sempre sorteio eu tenho os livros. E daqui uns dias, Alexandre faz outro sorteio também. Vamos ver. Pessoal, desculpa a demora, demorei, mas voltei. Tudo resolvido agora. Vamos lá. Continuando.
eu estava aqui falando com vocês dos tipos de verbo. Então, a gente falou dos regulares e dos irregulares, certo? Agora, tem 4 classificações aqui que são bem importantes. Uma vocês conhecem bem. Na verdade, vocês conhecem todas, mas eu acho que é importante a gente frisar. Verbos anômalos. Carla falou assim, porque eu sempre vi o verbo ser e o verbo ir. O verbo ser e o verbo ir são verbos irregulares, mas eles têm uma característica além de ser irregulares. Eles são completamente irregulares, né? Vamos conjugar o verbo ser no presente. Como é que fica? Eu Sou. Eu sou, tu És. és. Olha isso. Agora no pretérito perfeito. Eu Fui. fui. Agora no imperfeito. Eu... Ih, vai pegar o pessoal. Pegou mesmo. Eu ia. Perdão, eu ia. Ia eu ir. Eu era. Olha isso. Eu sou, eu fui, eu era, eu fora, eu serei. Olha como é que ele é totalmente irregular. Essa característica dos verbos serem completamente... É diferente do perder. Eu perco, né? Então, olha isso. Que eu perca, né? Ele tem algumas irregularidades. Ele é um verbo irregular. Agora, o verbo ser é um exemplo de um verbo que é totalmente irregular. Nesse caso, ele chama-se verbo anômalo. Então, os verbos ser e ir são verbos anômalos, porque eles são totalmente irregulares. Totalmente irregulares. Tá bom? Outro exemplo de outra classificação de verbos são os verbos abundantes. Verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma conjugação para algumas das suas formas, geralmente para o particípio. Exemplo, aceitar, aceitado e aceito. Pagar, pago e pagado. Entenderam? Isso são verbos abundantes. Eles têm duas formas corretas. Geralmente, cada forma é utilizada numa situação. Mas são duas formas aceitáveis na língua portuguesa e corretas na língua portuguesa. São o que a gente chama dos verbos abundantes. E a terceira classificação que eu quero colocar aqui para vocês são os verbos defectivos. Verbos defectivos são verbos que não têm todas as conjugações. Eles vão ter algumas pessoas que não existem, né? Por exemplo, alguém pode conjugar para mim o verbo colorir, o verbo colorir no presente. Alguém consegue conjugar para mim? Como é que fica? Acho que a primeira pessoa, eu mesma, não existo, porque não... Mas não é isso? É aí que eu queria chegar. Não tem a primeira pessoa do verbo colorir. Às vezes você aperta lá, eu coloro. Não existe eu coloro, né? Então, a primeira pessoa do verbo colorir não existe. A primeira pessoa simplesmente não tem. O que a gente tem são as demais. Tu colores, ele colore, né? E essa situação é o que a gente chama de um verbo defectivo. Verbos que não têm conjugação. Quer ver outro exemplo? Alguém conjuga para mim o verbo no presente, o verbo doer? Na primeira pessoa, doer, não consigo. Eu dou, não dá. Na verdade, o verbo doer também é um verbo defectivo, que ele, no indicativo, tanto no indicativo quanto no subjuntivo, ele só tem duas pessoas. É a terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Conjugar o verbo doer é ele dói, eles doem. Não tem nem eu, nem tu, nem nós, nem vós. Tá? Isso em todo o indicativo e em todo o subjuntivo. Tá? E o imperativo, Alexandre? Não existe imperativo do verbo doer. Então, ele é um verbo defectivo. Ele não é conjugado em algumas pessoas, em alguns modos. Existem verbos, como colorir, né?
você só tem uma pessoa ali que não é. Já é suficiente para ele ser defectivo. Agora, tem alguns, como o verbo do e, que ele não tem conjugação quase nenhuma. Tá bom? Isso é o que a gente chama dos verbos defectivos. Certinho? Tranquilo até aí? Foi esclarecedor isso. E última classificação são os verbos impessoais. Esses a gente conhece, né? São os verbos que expressam ideias sem um sujeito. E verbos impessoais, eles estão sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo melhor de todos, os fenômenos da natureza. Você não fala assim, eu vento, ele choveu. Não, não tem. Eles são impessoais, eles não têm característica de sujeito. As ideias que eles expressam não expressam ideias com sujeito. Nevou, relampejou ontem à tarde, choverá amanhã de manhã. Percebam que não tem sujeito. São verbos impessoais. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais. Assim como o nosso famoso verbo haver com sentido de existir, né? Ele também é considerado um verbo impessoal, porque ele não expressa ideia de sujeito. Ok? Tranquilo? Tudo certinho até agora? Caminhando, devagarzinho, mas caminhando. Então, para a gente encerrar, vamos falar das locuções verbais, que é uma coisa muito simples. Às vezes, pessoas, locução verbal. Locução verbal, gente, é quando tem mais de uma palavra exercendo uma função de verbo. Olha aqui um exemplo. Eles estão esperando a viagem para a Austrália. Tem dois verbos aí. Estão esperando. Mas eles não estão, esses dois verbos juntos, eles não estão explicitando um único sentido? O da espera? Então, aqui a gente tem uma locução verbal. Locução verbal é mais de uma palavra exercendo a função de verbo. Estão esperando aqui, está exercendo uma única função, né? Então, aqui, nesse caso, a gente tem uma locução verbal. Assim como eu tinha chegado mais cedo. Pronto, locução verbal, tinha chegado. Ficou claro aí? Olha como é que é simples, né? Às vezes a gente fica arrumando chifre na cabeça de vaca à toa, porque não tem locução verbal, são duas palavras. Duas palavras com o sentido de um verbo. Certinho? Tranquilo? Certinho, é que tá tranquilo, não tá também assim, não. É fazendo e praticando. Sabe o que eu estou refletindo aqui, Alexandre? Sim. Na minha época que eu estava sendo alfabetizada, aquela coisa toda, aprendendo o verbo, não tinha o significado, essa explicação assim, ó, pretérito imperfeito é isso, pretérito perfeito é aquilo. Era questão mesmo de automaticamente conjugar. Exatamente. Eu também aprendi assim. Mas aí você como você está voltado sempre para essa aula de português, está dando aula, você vai amadurecendo, você vai deixando essas coisas para trás. E aí eu ainda estou muito presa nesse medo de conjugar verbo sem saber o que eu estou fazendo. Cada vez que eu estou num curso seu e que você aborda o assunto verbo, vai ficando menos ruim para mim. Porque assim, o verbo, eu também aprendi assim, Carla. Eu me lembro que eu aprendi presente, aí você conjugava. Primeira, segunda, terceira conjugação. E ficava. A minha professora ficava passando um monte de verbo para a gente conjugar. Aí você decorava a conjugação. Mas, na verdade, você não sabia quando era empregado. Você só conseguia identificar. Você olhava de tanto você fazer, você memorizava. Esse aqui é esse verbo. Né? Só que você não sabia o sentido. E as coisas ficam muito mais fáceis quando você entende o que é cada tempo, quando que ele é usado. Né? Porque aí depois saber a conjugação é de menos, saber a conjugação a gente fica conjugando lá, que daqui a pouco a gente memoriza, né? Mas o mais importante de tudo é isso daqui, né? A gente entender o tempo verbal de cada uma. E assim, obviamente, é um tema muito denso, muito extenso, e a gente precisa fazer exercício. Durante a semana, provavelmente na segunda ou na terça-feira, eu vou disponibilizar para vocês. Eu costumo colocar no Classroom, mas eu sei que pouca gente entra no Classroom de português. Eu vou colocar lá no grupo, a listinha de exercício. Não é obrigatório, faz quem quer, mas assim, se a gente parte do princípio que quem está assistindo essa aula o faz porque quer sanar suas dificuldades, eu acho que é interessante fazer, né? Vou fazer essa listinha. Não vou garantir a correção dela no próximo sábado, tá? Porque a ideia não é nem essa. A ideia
talvez eu disponibilize o gabarito para vocês fazerem a comparação, e aí, em caso de dúvidas, eu trago. Que a gente gastar um tempo só para correção do exercício, e às vezes vocês já fizeram, já acertaram, é a gente perder um tempo precioso que pode ser um outro assunto. Então, eu vou disponibilizar o material e depois eu vou disponibilizar o gabarito dele para vocês fazerem a correção. Se ficou alguma dúvida, não entendi por que essa resposta é essa. Aí, na aula de sábado, vocês trazem e a gente esclarece, tá bom? Só falar assim, Alexandre, questão número 4, a resposta era essa, mas eu não entendi porque a resposta é essa. Eu acho que é essa daqui por isso, isso e isso. E aí fica mais fácil. Combinado? Então, assim, deixo o convite para vocês que daqui a 10 minutos a gente vai começar a análise do edital da Caixa Econômica, né? Para quem quiser, eu não vou fazer, porque eu sou concursada, né, Valmira? Eu não vou fazer, porque eu sou concursada, mas tem um primo do tio da vizinha que vai. Pode convidar, porque essa aula é aberta para todo mundo, tá bom? O link já está lá nos grupos, então é só vocês entrarem. Eu, como sempre, vou dar uns 5 minutinhos para começar, devo estar começando às 10h05, tá bom? Tá bom. E, professor, tanto é que teve gente, né, amigas minhas, que ligaram onde é que eu fiz o cursinho, e já deve ter recebido ligações aí, várias, não foi? Pois é. Eu acho que Diego recebeu umas mensagens aí já. Mas, assim, é justamente isso. Valmira é um exemplo. Valmira é da velha guarda, né? Valmira, acho que uma das primeiras turmas. Valmira já era aluna nossa da graduação. E é aquilo, não pode desistir, né? Eu me lembro, às vezes, Valmira ia, não passei nessa. Mas continuou firme. E aí o resultado vem. E ainda digo mais, Valmira. Às vezes começa a vir tudo de uma vez só. Então, aqueles que tu fez, começa a te convocar, mesmo você já estando. Aí eu tenho aquilo, né? Oh, meu Deus, leque de escolha. Exatamente. Aí vem a parte boa. Olha que dúvida cruel. Eu vou escolher onde eu quero trabalhar, né? Sim, tanto é que eu estou no curso novo, né? Que vai começar com você. Como eu já botei lá, né? Sinto muito, né? Seu pezinho deve ficar com calo de tanto eu segurar ali. Mas é isso mesmo. A gente vai começar essa turma agora, dia 2 de março, se eu não me engano, sim. Que é o preparatório geral do magistério, né? Não tem um concurso, não é um concurso específico que lançou o edital, mas é justamente para a gente ir se aprofundando em todas as questões que caem em concurso, em questão de prova, para quando sair o edital você já está com a matéria ali adiantada, é só você ir vendo os outros pontos. Então, a gente começa essa turma aí no dia 2, tá bom? Bom, então é isso, gente. Oi, Cristina, pode falar. Me diga uma coisa, você já sabe os dias desse novo curso? Porque eu também vou entrar, né? Eu fico atrás aí, atrás de Liliane, atrás de Valmira, atrás desse povo aí, eu estou atrás. Aos sábados, Cristina. Ele é aos sábados. Só que, assim, as aulas ao vivo são aos sábados, mas vai ter algumas aulas gravadas que eu já estou gravando para poder ir aumentando, para ir turbinando, né? Para que vocês tenham um conteúdo legal de material. Vai ser um curso que vocês vão poder consultar, assim, por muito tempo. Apareceu o concurso, pega e vai estudar com esse curso, entendeu? Vão ser, agora eu me esqueci o número, mas acho que são 18 ou 20 aulas ao vivo, e fora as aulas gravadas, que deve ter aí mais umas 20 ou 25. Então, tem bastante aula para vocês terem bastante conteúdo. Ok? Pessoal, bom fim de semana para todo mundo. Para quem vai para o edital da Caixa, daqui a 5 minutinhos agora eu já estou lá. Tá bom? Pessoal, bom fim de semana. Até a próxima. Sábado que vem, aula 9, tá? Tchau, tchau.